são dois herbicidas pré-emergentes. No solo seco, eu posso fazer a aplicação? Não é estar fazendo na área total da lavoura. A gente acabou de aplicar aqui e aí à noite deu uma chuva de 50 milímetros. Tem alguma particularidade, alguma recomendação específica para o café conilon? Não necessariamente, quanto mais eu molhar, melhor vai ser o meu efeito, certo? Tem alguma situação que ele não vai bem? Tem algum ponto fraco dele? Alguma situação que você não recomendaria? Tudo bem, amigo cafeicultor? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma avaliação de um produto. O nosso objetivo é fazer sempre avaliações de produtos que o produtor já utiliza e está pensando em utilizar. Não se trata de uma propaganda ou de comercial, mas sim de uma avaliação, passando pelas indicações de uso, o preparo, a época, as condições certas para aplicação. Os comentários vão estar abertos para que o produtor tire suas dúvidas e faça seus comentários, porque a experiência de um cafeicultor com um produto pode ajudar os outros cafeicultores que pretendem utilizá-lo também. O objetivo desse novo quadro é dar todas as informações possíveis para auxiliar o cafeicultor em sua decisão de compra. O produto que nós vamos analisar hoje foi escolhido por dois motivos. O primeiro foi que eu apliquei na minha lavoura no passado e não tive o resultado esperado. E vocês vão saber o porquê. O segundo motivo é que é um produto que está na hora de ser usado e muitos produtores têm nos enviado perguntas sobre esses produtos com bastante frequência. É nesse momento que nós estamos fazendo o controle do mato. Então, precisamos entender melhor dos produtos que nos auxiliam nisso. E o pré-emergente é uma boa opção. Então hoje nós vamos mostrar o Yamato e o Falcon da Yara. Vamos para o vídeo? E para a gente entender um pouco mais sobre esses dois produtos e tirar nossas dúvidas, nós estamos aqui com o Fábio, que está pronto a nos esclarecer, né? E desde já te agradeço, Fábio, por isso. E para começar, a gente queria entender um pouquinho qual que é a indicação de cada um desses dois. Boa tarde, gente. Então, os dois produtos que estamos falando é do Falcon e Yamato. Eles são dois herbicidas pré-emergentes. Bom, Fábio, e uma coisa que a gente tem visto muito aqui até na região de montanha é o produtor fazendo esses produtos em área total, ou seja, fazendo na rua. Bom, a intenção de estar fazendo o herbicida pré-emergente não é estar fazendo na área total da lavoura, e sim naquela área onde ocorre a maior incidência de ervas daninhas. E considerar que no meio da rua a gente deve manter ainda um pouco para questão de umidade, questão de temperatura, questão de fatores climáticos também, para não ficar totalmente sem vegetação naquela área, digamos assim. A metodologia que a gente aplica a uma área de relevo plano, em uma área montanhosa, ela tem que ser muito mais adequada, porque se ocorrer uma chuva com alta incidência, ela pode carregar toda a adubação, terra e estar comprometendo a lavoura como um todo. Então o ideal é manter uma área com a vegetação e a área onde a gente vai fazer a adubação, vai fazer todos os tratos culturais, ela está livre de ervas daninhas. Esse é o nosso objetivo. Para a gente começar já indo para os produtos, quando que eu utilizo o Yamato, quando que eu utilizo o Falcon? Em se falando desses dois produtos, a gente tem uma ação bem ampla. A gente pode entrar com eles no pré-plantio, pós-plantio, na formação e na produção. O Falcon, ele é um produto que a gente recomenda ele na fase inicial, na fase pré-plantio. Então a gente vai fazer uma dessecação com um herbicida outro qualquer, um glifosato, um Targa Max HT, mantém aquela área dessecada e aí após a gente pode entrar com o quê? Com o Falcon. O objetivo de entrar com o Falcon é pegar as sementes antes de germinar. Então entramos com o Falcon e esperamos um espaço de tempo de 10 a 15 dias ou uma chuva aí de no máximo 20 milímetros para que a gente possa efetivar propriamente o plantio. Então, para um produtor que chegou, igual nesse caso aqui, onde nós estamos, né, que ele chegou, preparou a área, plantou o café em seguida e aí agora ele tem que fazer o pré-emergente. Qual que é a recomendação de vocês? Perfeito, eu concordo. Esse nosso protocolo seria o melhor dos mundos, né? Exatamente. Mas nem sempre a gente consegue seguir a risca devido às atividades à parte que nós temos na propriedade. Exato. Inclusive nessa propriedade aqui, ocorreu a mesma situação que você falou. O produtor ele não conseguiu entrar com o Falcon antes do plantio, né? E aqui ele entrou pós-plantio. Ele fez o plantio do café e imediatamente ele fez o controle com o Yamato. A recomendação de vocês é, eu plantei o café, eu já entro logo com ele em seguida ou espero o solo dar uma assentada para entrar aplicando? Qual que seria o ideal?
Bom, essa fase do café é a fase mais delicada, a fase do pós-plantio, onde a planta está se aclimatando no solo e qualquer dano, seja mecânico, físico ou químico, né, ele vai dar um impacto que você pode chegar à necessidade de fazer um replantio. Então a recomendação é, fez o plantio, já de imediato já se entra com o Yamato. O Yamato é um produto seletivo 100% pré-emergente, então ele não vai ter interação nenhuma com tanto a parte aérea quanto a parte radicular do café. Ele vai pegar só as ervas daninhas que ainda não pré-emergiram. Caso tenha alguma erva que já tenha pré-emergido, ele não vai ter ação sobre ela. Então, esse é um dos motivos de a gente ter segurança na recomendação do Yamato para o pós-plantio. Certo, imediato. Ou seja, então aqui onde foi feita a aplicação, esse matinho já está emergido, ele vai continuar crescendo, perfeitamente. Aí a gente vai ter que tratar ele de outra forma, ou fazer uma capina mecânica, ou fazer um outro tipo de herbicida, mas esse que já emergiu, ele não vai impactar sobre ele. E aí, Fábio, você tocou no ponto que foi justamente porque que ano passado, na aplicação que eu fiz no meu café, o Yamato ele não performou bem, né? Ele não deu muito certo. Porque eu plantei o café, veio muita chuva, e aí eu entrei trilhando ele, e veio muita chuva, e às vezes eu não conseguia, trilhava 2 dias, chovia 2 dias, né? Parava, e aí quando entrou fazendo já tinha, apesar da lixa não estar aparecendo, mas ela já estava germinando. E aí o mato saiu, né, e não foi a experiência muito legal. Então depois, né, eu procurando, buscando entender, né, a gente chegou nessa conclusão. Então exatamente isso, a gente tem que elencar quais são as duas situações, a situação do pré-emergente e pós-emergente. Então nessa época, principalmente pós-chuva, o crescimento vegetativo é muito rápido. Então aí não teria como, em uma única instância, você conseguir resolver o problema. Então essa é a recomendação. Ou seja, resumindo, né, já fica a recomendação. Eu tenho que entrar dando um jeito nessas plantas que estão emergidas, né, seja fisicamente trilhando ou com um pós-emergente, né, dessecando. E logo em seguida a gente entrar com o Yamato, não posso esperar muito tempo. Ô Fábio, pensando aqui na aplicação, qual a dosagem que vocês têm recomendado, né, pensando aqui em aplicação costal, né, aqui na montanha? O nosso posicionamento técnico hoje para o Yamato é cerca de 400 ml por hectare. Só que é o seguinte, essa área é a área total, de 10 metros quadrados. Como se trata de um produto que é aplicado numa faixa, aí e também pelo stand de plantas aqui na região, varia de 30 a 40 ml. Então, essa afinação aí da dose de 30 a 40, a gente faz uma conta bem rápida, bem simples, com um técnico que for recomendar o produto. Sim. E aí a gente já faz a dosagem adequada para a necessidade, para a realidade. 30 a 40 ml numa bomba de 20 litros. Uma bomba de 20 litros, exatamente. Certo. E no caso, vamos pensar igual está aqui, né? Nós estamos com uma semana de sol direto. No sol seco, eu posso fazer a aplicação, o produto vai bem, não vai? Como que fica nesse caso? Na verdade é o seguinte, todo herbicida a gente faz esperando que tenha o mínimo de umidade possível. Então, cada dia que a gente vai ter do solo sem umidade, seco, a gente vai ter o quê? Uma perda efetiva do produto. Aí, quanto tempo dura? A gente, é meio que difícil falar, porque tem que ver a umidade do solo, talvez tenha chovido há pouco tempo, talvez tenha chovido mais tempo. Então, a temperatura também, esses fatores são relevantes para a gente entender quanto tempo vai demorar e que percentual do produto ele vai se perder ali. Certo. E aí vamos pensar na situação inversa agora. A gente acabou de aplicar aqui, né, e aí à noite deu uma chuva de 50 milímetros, uma pancada de chuva. Isso vai prejudicar, vai ter algum problema? Eu vou ter que repetir essa área, que essa é uma dúvida frequente dos produtores também. A questão da chuva é o seguinte, uma chuva de 50 milímetros, se ela for uma noite toda compassada, ela vai ter um risco sim do produto se perder um pouco. Mas se ela for uma chuva num intervalo menor de tempo, aí realmente a gente vai ter uma perda bem maior. Ou seja, choveu, deu uma pancada de 1 hora de chuva ali, um pancadão mesmo, choveu 50 milímetros na hora. O ideal seria refazer. A gente vai ter uma perda. E pensando também em solos mais arenosos e solos, igual a gente vê nesses alvos de morro nosso, solo com maior teor de matéria orgânica. O nosso posicionamento em relação à dosagem, ele não vai alterar. Ele vai ser a mesma dosagem, tanto para o solo arenoso, quanto para o solo argiloso, tanto para o solo com mais matéria orgânica, quanto para o solo com menos matéria orgânica. A questão de forma básica, de forma estruturada, a gente sabe que um solo mais arenoso, ele vai ter uma perda
mais rápida, né? Vai ter uma menor efetividade do produto. Ao contrário, o solo argiloso ele vai conseguir reter mais o produto. A mesma coisa, o solo com mais matéria orgânica ou com menos matéria orgânica. Ele vai conseguir manter por mais tempo e o com menos vai conseguir manter por menos tempo. Então isso aí é de forma bem ampla, que acontece também para outros tipos de produto, né? Parte de inseticidas, herbicidas, etc. Certo. E aí nós falamos aqui, né, igual você citou muito efeito positivo da utilização no produto, mas assim, tem alguma situação que ele não vai bem, tem algum ponto fraco dele, alguma situação que você não recomendaria a utilização do Yamato? Situação que já tenha algo que tenha emergido, em situação que tenha lixa, em situação de uma chuva muito grande, em situação de extrema seca. Nessas situações adversas extremas, é recomendado não fazer a aplicação. A gente está corrigindo, quando a questão do mato competição, a gente consegue corrigir. E a questão de temperatura e umidade, como o nosso café é um café sequeiro, um café de montanha, a gente tem que esperar as condições adequadas para estar fazendo a aplicação do produto. A gente tem também, Fábio, muitos amigos cafeicultores da área do café Conilon. Tem alguma particularidade, alguma recomendação específica, algum caso onde usar ou não usar o Yamato para o café Conilon? O que você passaria para a gente aí? Bom, o café Conilon, se a gente for analisar dos últimos anos para cá, ele é quase que praticamente 100% irrigado. Então, essa condição que eu citei anteriormente aí, da nossa realidade aqui no Arábica, dos fatores de temperatura e umidade, lá a gente consegue fazer com que a atmosfera naquele perímetro ali, ela esteja propícia a utilizar o produto. Então, com certeza, a gente vai ter um pouco mais de facilidade lá, devido a esses fatores de temperatura e umidade, do que na nossa realidade aqui nas montanhas. Isso que eu ia perguntar, com questão da irrigação, tem que fazer algum manejo específico para a aplicação do pré-emergente? Na verdade, a irrigação ela é feita por times, né? Então é o seguinte, o ideal é fazer uma aplicação em momentos onde não estiver sendo feita a irrigação, certo? E a gente vai conseguir com que esse produto ele se distribua na solução do solo e faça seu efeito ali. Então vai ser bem tranquilo também. Bom, Fábio, então a gente já falou bastante sobre os aspectos e funcionalidades do produto. Vamos entender na prática agora como que é feito o preparo e a aplicação dele no campo. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o mais importante é estar com a vestimenta adequada, né? Estar com o EPI, com as luvas adequadas para fazer a mistura do produto. A gente vai estar utilizando, nessa realidade aqui, devido ao stand, 30 ml para 20 litros. E nesse preparo, Fábio, alguns produtores perguntam também se eu colocar algum adjuvante. Hoje a gente já tem alguns produtos no mercado potencializador de herbicida. Potencializa o efeito dele, dá alguma diferença ou não vai fazer? Não, na verdade, o Yamato já é um produto que já está composto, já tá próprio para a utilização, né? Só uma questão que eu não falei anteriormente, que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala herbicida, às vezes ele pega uma bomba que utilizou o Roundup e faz o Yamato, né? A gente lembra que o Yamato ele é um herbicida seletivo. Então a gente tem que pegar a bomba e dar uma lavada bem feita para que não fique vestígio nenhum de glifosato. Aí a gente vai conseguir com que o produto ele tenha realmente o efeito seletivo. Então vocês estão observando ali, ele está fazendo a aplicação com o bico tipo leque, né? Não está necessariamente passando em cima da planta efetivamente, porém está havendo deriva e essa deriva aí ela é totalmente seletiva, ela não vai causar dano nenhum às folhas do café. E essa geralmente é a amplitude que a gente faz na lateral esquerda e direita, que é o lugar que a gente realmente precisa de estar limpo para fazer todos os tratos, para fazer a adubação, para que esse adubo não seja concorrido aí com as daninhas e a gente tenha uma maior efetividade. E aí, Fábio, a gente está observando ali na aplicação do João que ele está preconizando fazer uma boa cobertura do solo, né? Não necessariamente quanto mais eu molhar, melhor vai ser o meu efeito, certo? Exatamente. O detalhe é que tem que ter uma amplitude de cobertura, não excesso de cauda em determinado ponto. Aí a gente vai ter uma cobertura mais ampla, consequentemente a gente vai pegar, né, e travar o desenvolvimento daquelas sementes que futuramente desenvolveriam ali. Ou seja, se eu molhar mais, não vou ter o melhor efeito, eu vou ter uma questão econômica que vai ficar mais caro a minha aplicação, né? Sem dúvida.
Ô Fábio, e aqui nós estamos na lavoura de 1 ano agora, porque essa era uma outra dúvida dos nossos produtores. E na lavoura de 1 ano? Exatamente. Eu faço o Yamato ou eu já posso fazer o Falcon? É 1 ano, 3 anos? Fica aquela dúvida. Realmente sempre isso é sempre um questionamento. Então assim, o Falco, ele tem aquela recomendação lá, né, de estar utilizando ele antes do plantio, e esse é o nosso outro posicionamento. Café, após 1 ano de idade, a gente pode utilizar perfeitamente o Falco. E por quê? Porque a planta já está no estágio mais avançado, ela já está com a área foliar, uma área fotossintética maior, então caso ocorra alguma fitotoxidez em folhas, não vai causar impacto, dano econômico. Então a gente pode fazer tranquilamente, respondendo a pergunta, o Falco com café após 1 ano de idade. Igual nesse caso aqui, né? Nós estamos numa lavoura aqui, que o produtor está com matos, hein? Você falou que o Falcon ele vai controlar a lixa, como é que é essa questão? A gente falou anteriormente em quais situações a gente não pode recomendar o produto. E aqui, esse aqui é a realidade, é a prática no campo. Na teoria, a gente teria que fazer uma reaplicação. Porém, o produtor está com um plantio grande, ele está com toda a equipe dele lá no outro plantio e perdeu o timing de entrada aqui. Então aqui, nesse momento, nessa circunstância, ele não pode fazer mais o Falco. Então ele essa não aqui vai é uma ter situação efetividade. Que você não recomendaria ele fazer agora. Não, ele agora. vai ter que fazer aqui uma capina mecânica ou uma capina química e posteriormente entrar com o controle via Falco, na dosagem de 1 litro por hectare. E nesse stand aqui deve dar aproximadamente uns 70 ml para 20 litros de água. Apesar dele ser um produto que age sobre a lixa, mas aqui já está um mato mais desenvolvido, mais maduro, né, como a gente fala na roça. Isso aqui é uma dificuldade que a gente encontra em diversas propriedades, é entrar no time certo. Então qual é melhor? A gente resolver o problema para ter eficiência, porque se entrar nesse formato aqui, a gente vai inviabilizar o uso e a performance do produto. Entendi, Fábio. Então é isso, pessoal. A gente tem que entender que seja o Yamato, o Falco ou qualquer outro pré-emergente, a gente tem que preparar a área para fazer ele. Não adianta a gente chegar e aplicar de qualquer jeito. Então, se a gente quer ter um efeito prolongado, né, um bom residual de ação desse produto, a área tem que estar limpa, eu tenho que ter a consciência de que não tem mato, não tem lixa nenhuma, né, Fábio? Exatamente. E assim a gente fazer a aplicação e assim a gente vai ter um sucesso, né, em um período prolongado de efeito ali, sem mato na lavoura, na linha, né, que é o que a gente busca, é o que a gente espera. Perfeito. Ô Fábio, então a gente queria te agradecer muito pelas contribuições, por ter esclarecido nossas dúvidas, né? Eu acho que clareou bastante para os produtores entenderem um pouco mais sobre a ação desses 2 pré-emergentes, né, e quando utilizar de cada um. Nós da Errara que agradecemos a vocês, a equipe no Pé do Café e a todos os agricultores que estão aí nos assistindo, e estamos à disposição para eventuais dúvidas, tanto na parte de inseticida, fungicida e herbicida, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado mesmo. Como eu disse no começo, produtor, esse não é um vídeo de propaganda. Nós não estamos aqui para dizer para você comprar esse ou aquele produto, mas sim para que, caso você tenha uma indicação do agrônomo ou tenha necessidade e vá utilizar, que faça da maneira mais correta possível, porque senão são 2 prejuízos: o de gastar com um produto e não ter resultado, e o do mato que não vai ser manejado da forma correta, podendo causar prejuízo ao desenvolvimento e produção do cafeeiro. E nós pedimos aos amigos cafeicultores que deixem nos comentários se já utilizaram, se fizeram tudo certinho, se tiveram resultado, ou se ainda tiver dúvidas, também pode deixar nos comentários que o Fábio e o João estão prometendo responder a todo mundo por 1 semana. Deixe nos comentários também sugestão de produtos que vocês gostariam de ver avaliados aqui. Um grande abraço para você, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo no Pé do Café.